Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Jussara, sou enfermeira pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Também sou mestre em saúde e sociedade e atualmente estou cursando doutorado em ciências fisiológicas também pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui para falar para vocês sobre o nosso curso de preparação para concursos na área de enfermagem para 2024. Esse curso terá duração de um ano, então é vigente o ano 2024, e até março deste ano estará focado, né, vai ter um foco, um objetivo, que é em relação ao concurso para a Prefeitura de Mossoró, ok? Eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer esse curso. Esse curso será totalmente online, certo? Nós não disponibilizamos de materiais, né, de professores para a parte de português e raciocínio lógico. Todavia, irei disponibilizar para vocês questões da banca, da IDECAN, né, que é a banca do concurso, para especificamente para português e raciocínio lógico. Então, vocês terão esses simulados, terão os gabaritos, e aí poderem, então, se basear nessas questões, né? E na área de enfermagem e na área de SUS, teremos simulados e aulas de acordo com o cronograma. O edital, né, ele já foi lido, já vi o edital do que é que ele se trata e em relação a datas e assuntos. E daí eu tracei umas estratégias para que a gente foque realmente nos assuntos que a banca mais cobra, certo? Em relação a concursos anteriores, ok? Então, eu estabeleci alguns temas que a banca geralmente tende mais a cobrar e esses temas serão trabalhados com questões e simulados, ok? Então, eu já tracei um cronograma que ele será apresentado no fim dessa aula, certo? Então, vamos aqui então começar, né? Ter um pouquinho do gostinho de como será o nosso curso preparatório. Como eu falei, o curso será todo online, então nós teremos simulados, onde eu vou enviar as questões para vocês, sem o gabarito, e daí vamos então corrigir ao vivo, e essas aulas ficarão gravadas também, certo? Como também as questões e os gabaritos das provas de raciocínio lógico e de português, e teremos simulados de SUS e também de enfermagem. Então, vamos começar para ter mais ou menos o gostinho de como será nosso curso? Vou apresentar aqui para vocês. hum, Nossa, só um momento. Aqui. Deixa eu só solicitar aqui o acesso. Então, quando eu passar esse concurso, né, que se Deus quiser, a grande maioria será aprovado, nós continuaremos ainda com os estudos até dezembro, certo? Deste ano. Então, esse curso, ele ficará durante todo o ano 2024. Só um momento.
Tinho, né? Então, vamos iniciar nosso primeiro simulado de enfermagem de 2024. Aqui está o link para acessar o curso completo da plataforma Hotmart. Então, vamos iniciar. Está passando. Pronto. Então, a primeira questão, ele fala da seguinte forma. Essa questão sobre pressão arterial é um tema que a IDECAN, ela gosta muito de cobrar, só um momento, que ela gosta muito de cobrar. Então, a parte de pressão arterial, a parte de fundamentos de enfermagem, eles gostam bastante. Enfim, vamos continuar o curso, né? E aí a gente vai continuar a aula, daí vocês vão ver um pouco sobre os assuntos que ela tem tendência a cobrar questão. A questão 1, ela fala assim: é fundamental na hipertensão arterial sistêmica, HAS, o diagnóstico precoce, acompanhado efetivo pelas equipes de atenção básica, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares e desfechos como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, problemas renais, entre outros. Sobre o rastreamento, diagnóstico e acompanhamento da hipertensão arterial sistêmica, é para assinalar a alternativa. A daqui começa então, né? Primeiro ele fala que é a alternativa correta. Então, sempre nas questões, quando vierem, coloca logo. Coloca logo. Ele quer a correta, porque às vezes eles pedem a errada. E daí, se a gente não grifar dessa forma, talvez a gente se confunda na hora de responder, certo? Então, a primeira, né, a questão A, a letra A, ele fala assim: a automedida da pressão arterial é uma importante fonte adicional de informação realizada por pacientes ou familiares, geralmente no domicílio, e deve ser sempre aferida por aparelhos manuais de braço, pois estes exclusivamente seguem um padrão de manutenção e calibração frequente. Para o vídeo não ficar muito extenso, você já tem o material, né? Se não tiver, pode falar aqui embaixo, no link aqui descrito aqui embaixo, que eu mando para vocês. Vocês leiam, né? Respondam e aí agora a gente corrige, certo? Para não ficar muito extenso o vídeo. Então, essa letra A, vamos aqui então trabalhar o que é que ela fala, né? E o que pode ser é, de errado, né? O que pode ter a parte errada. Porque o importante é que você tenha o discernimento de que algo está errado, todavia você tem que falar o que é, né? Por que que essa questão está errada? Deixa eu só passar. Pronto. Então, como eu falei, né, que ele fala que a automedida da pressão arterial é uma importante fonte adicional de informação realizada por pacientes ou familiares, geralmente em domicílio, certo? E deve ser aferida por aparelhos manuais eh, de braço, pois estes exclusivamente seguem um padrão de manutenção e calibração frequente. Ok, né? Isso é que ele fala. Então vamos lá. A questão ela fala o seguinte, que a automedição da pressão arterial, que é a AMPA, certo? Ela é conhecida como AMPA, ela é realizada por pacientes ou familiares não profissionais de saúde, por isso que é aquela parte digital, né? Fora do consultório, geralmente em domicílio. E ele representa uma importante fonte de informação adicional. Beleza. Os aparelhos semiautomáticos de braço, validados com capacidade de armazenar dados em sua memória, podem ser utilizados para a AMPA, né, para essa automedida, pela sua facilidade de manejo e confiabilidade, certo? Porque é para um paciente. No entanto, deve-se destacar que em aparelhos de uso domiciliar adquiridos pelo próprio usuário, não seguem padrão de manutenção de calibração frequente, que é diferente daquele, o esfio, né, o esfio no manômetro, que a gente faz a verificação da pressão arterial. Então, ele não tem essa calibração, certo? Então, a resposta está errada, segundo o Ministério da Saúde em 2013. Ok, aí então vamos para a letra B, que a letra B ela vai também nos mostrar
Só um minuto. Ela também vai nos mostrar se está certo ou está errado. Vai nos trazer a resposta, né? Então, o mapa chega. Então, a letra B, ela vai falar sobre o mapa. Então, o mapa, ele é feito. é, o mapa, ele é feito. Deixa eu apagar aqui. A mapa, né? É feita por manômetros digitais, ok? Pela própria pessoa ou familiares, que vai ser 3 medidas pela manhã, antes do desjejum, e medicamento, e 3 à noite, antes do jantar, durante 5 a 7 dias. E a monitorização residencial de pressão arterial, a MRPA, que são duas coisas diferentes, divergentes, é realizada preferencialmente por aparelhos que empregam o método oscilométrico, ou seja, afere a pressão por dezenas de vezes nas 24 horas, inclusive durante o período do sono. Aí aqui, né, como é que a gente pode fazer isso? Porque aqui tem duas, é como se eles tivessem trocado o que é mapa e o que é MRPA, ok? Então, a mapa, ele é o quê? Ela é feita por aparelhos validados que empregam o método oscilométrico. Então, sempre aquele aparelhozinho que vai medir várias vezes durante o dia é chamado de mapa. Então, nessa, nessa letra B, eles se invertem o que é mapa e o que é MRPA. E a MRPA, ela é feita, né, por manômetros digitais pela própria pessoa e mede cerca de 3 medidas pela manhã, antes do jejum e da tomada de medicamento, e 3 vezes à noite, antes do jantar, durante 5 dias, ou 2 medidas em cada sessão, durante 7 dias, ok? Isso segundo o Ministério da Saúde, 2013. Então, a letra B também não está correta. Na letra C, ele fala assim, que o fluxograma de rastreamento, deixa eu só pegar aqui a canetinha, que o fluxograma de rastreamento e diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica indica que pessoas maiores de 14 anos entram nesse fluxo. E quando a pressão arterial fica entre 140 por 90 a 150 por 99, deve-se realizar consulta de enfermagem para mudanças no estilo de vida e estratificação desse risco cardiovascular. Então, o que está errado aí? O que está errado é essa parte do 14 anos. Então, não é 14 anos, são 18 anos, certo? Segundo esse fluxo aqui, ó. 18 anos, ok? E também a pressão arterial, que ele fala que vai de 140 por 90 a 150. E aqui ele fala que a limítrofe é de 130 por 85 a 139 por 89, certo? Então, não é esse número que ele fala na letra. É, esse daqui que ele trouxe, esse número que ele trouxe aqui, já é para realizar a parte das medidas de PA com intervalo entre 1 e 2 semanas, certo? Como assim, Jussara? Nas questões ele falam isso? Fala. Então, assim, pessoa maior de 18 anos. Aqui já está errado porque é 14, ok? Então a gente nem se fala mais. Todavia, a gente vai ter que ver esses parâmetros aqui, ó, que é os parâmetros de pressão arterial. Então a gente tem que ver isso, porque cai muito em prova. Por exemplo, o que é, até quando é normotenso? Pressão menor que 130 por 85. Até lá, então 131 já deve ficar, né, de olho. Como assim? Se você for verificar a pressão arterial e já tiver, deixa eu apagar aqui, e já tiver esse 131, por exemplo, já não é mais normotenso a nível de questão, certo? Então, se vier maior que isso aqui, já não é mais normal a nível de questão de concurso. Então, a limítrofe, ela vai ser entre 130 por 85, que é o máximo do normotenso, e 139 por 89. Então, os dois, a limítrofe, ele termina em 9.
né, que é 139 por 89, na limítrofe, certo? E quando der essa limítrofe, a orientação da enfermagem é fazer o quê? Uma consulta de enfermagem para melhora, para mudança no estilo de vida, certo? E se der mais do que isso? Se der 140 por 90 e 150 por 99, já é indicado você fazer você vai realizar duas medidas dessa PA com intervalo de 1 a 2 semanas, ok? Você foi lá, verificou, a pessoa tem mais de 18 anos, verificou, deu essa maior, deu 141 por 90, já é indicado fazer esse acompanhamento pelo menos com intervalo de 1 a 2 semanas. Novamente, comparecer ao UBS. E se você fez essa pressão arterial e deu mais de 160 por 100, ela já é indicado, né? Já é a deixa para ser uma sintomatologia da crise hipertensiva. Então, pergunta, é uma crise hipertensiva? Se sim, vai para consulta médica de crise hipertensiva. Se não, você vai realizar aquela mesma coisa da pressão acima da limítrofe, né? Que é de 140 por 90 e 150 por 99. Então, já vai fazer aquela mesma coisa da, da limítrofe, certo? E daí, pronto. Aí lembra que eu falei que a gente vai tanto da 140 por 90, de 150 para 99. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer aquelas medidas de pressão arterial, vai esperar 1 ou 2 semanas para repetir, né? Então, se der positivo, se essa pessoa novamente estiver com essa pressão arterial alterada, mais do que 140 por 90, até 150 por 99, você vai lá. Sim, então você vai né, dizer para essa pessoa procurar uma consulta médica e iniciar o acompanhamento para a hipertensão. Então, é oficialmente hipertenso, certo? Se não, se você foi lá, teve essa pressão de 140 por 90, de 159, 150 por 99, foi lá, verificou novamente de 1 a 2 semanas, esse resultado foi abaixo, né? Voltou para limítrofe, por exemplo, para normotenso, você vai para o enfermeiro e ele vai fazer essas mudanças no estilo de vida e vai procurar essa estratificação do risco cardiovascular, ok? Para ver então qual é esse risco da sua parte cardiovascular, se é baixo, se é médio ou se é alto. Se for baixo, ele vai ter essa prevenção, né? Você vai ficar acompanhando se for baixo esse risco, você vai ter uma prevenção primária e vai avaliar por 1 ano. Se for intermediário, vai ter essa reavaliação durante 6 meses. E se for é, alto esse risco, ele vai durante 3 meses para essa reavaliação, ok? Então, ele vai especificar se é alto, se é baixo e ter essa avaliação, né? Por todo esse tempo, ok? Deixa eu apagar aqui e seguimos para a próxima questão. Tem que fechar aqui para passar a tela. Então, letra D, que ele fala sobre a. Ele fala assim: na consulta de enfermagem para a estratificação do risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do score de Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos 10 anos. O que é esse risco, esse score de Framingham? Vai ficar para outra aula, que é bem denso, mas que esse é que vai, essa escala é que vai fazer essa estratificação que a gente falou na alternativa passada, ok? Na consulta ela fala assim, a consulta de enfermagem para estratificação de risco para doenças cardiovasculares. Recomenda-se a utilização dessa escala, desse score de Friedman. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos 10 anos.
Essa estimativa se baseia na presença de múltiplos fatores de risco, como sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo, níveis de HDL e LDL. A partir da estratificação de risco, selecionam-se indivíduos com maior probabilidade de complicações, os quais se beneficiarão de intervenções mais intensas, certo? Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, e essa resposta, então, é a correta, a letra D. Então, marca aí no gabarito de vocês. Letra D é a correta. E a questão, a alternativa E, também fala que, né, está errada, mas vamos corrigir. Que a consulta de enfermagem para o acompanhamento dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica deve ser realizado por meio de aplicação da sistematização da assistência de enfermagem, da SAI, que possui três etapas interrelacionadas entre si. Aqui está o erro da questão, né? Que ele fala que são três etapas, e não são três etapas, certo? Na SAI, para aplicação da SAI, ele vai possuir nada mais, nada menos do que 6 etapas interrelacionadas entre si, certo? Segundo a resolução COFEN, que define quais são as etapas. Vai ser histórico, exame físico, diagnóstico das necessidades de cuidado da pessoa, planejamento da assistência, incluindo prescrição de cuidados de um plano terapêutico construído como a pessoa, implementação da assistência de avaliação do processo de cuidado, que essa avaliação é contínua, e também o desenvolvimento ao longo do processo de autocuidado. Então, são 6 etapas da SAI, e não 3, como a questão pede. Então, a questão está errada, e a resposta correta hum, era a letra D, ok? Então, já pode colocar aí letra D. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Ela fala assim, deixa eu só botar aqui, tá mesmo no meio. Que, com base no que informa a portaria 399 sobre o Pacto pela Saúde, editada em 2006, as prioridades do Pacto pela Vida e seus objetivos para 2006 estão listados nas alternativas a seguir, exceção de uma. Aí eu sempre falo, vem aqui, ele fala, exceção de uma. Ou seja, uma está errado, né? Aí você já coloca lá. Tá errado. Ele quer A errado. Aí ele fala, o Pacto pela Saúde, ele fala sobre saúde do idoso, câncer do colo do útero, tuberculose e malária e AIDS. Fala sobre o quê? Então, o que é esse Pacto pela Saúde? Esse Pacto pela Saúde foi essa, que nem um pacto mesmo, né? Eles se juntaram, né? A parte da saúde se juntou e aí fizeram esse pacto, que é o cumprimento deste pacto se dá pela concordância de municípios, estados e União, ou seja, as três esferas de governo, por meio de um termo de compromisso de gestão, que é o TGC, e esse documento estabelece algumas metas e compromissos para cada tipo de ente federativo, para o município, para o estado e para a União. Sendo importante ressaltar que ele precisa ser revisto anualmente. Então, se a questão perguntar quando é que é esse termo, quando é que é revisado esse termo de compromisso, é a cada ano, certo? Então, nós temos o Pacto pela Saúde, que é o montante geral. E esse Pacto pela Saúde se divide em três, que é o Pacto em Defesa do SUS, o Pacto pela Vida e o Pacto pela Gestão do SUS. Então, os três, Pacto em Defesa do SUS, o Pacto pela Vida e o Pacto de Gestão do SUS, se unem e formam o Pacto pela Saúde, ok? Isso é importante porque a gente pode se confundir no futuro. É, então, esse Pacto pela Saúde é composto por 5 blocos de financiamento, certo? Então, eles vão financiar a atenção básica, a atenção de média e alta complexidade, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e a gestão do SUS. Lembrem-se, atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS, certo? Esses 5 blocos de financiamento, de onde vem a verba, ok?
E daí, só que a questão pergunta sobre o pacto pela saúde, né? Que a questão da pergunta assim. Tá lá, né? O que informa aí as prioridades do pacto pela vida. Então, eu só quero saber do pacto pela vida, né? Então, como eu falei, são compostos por três, pelo Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Gestão do SUS, só que a gente só quer saber do quê? Do Pacto pela Vida. E daí eles vão traçar as prioridades, que são eles: saúde do idoso, que é trazer a Política Nacional de Saúde do Idoso para a atenção integral. Dois, falar sobre o câncer de colo do útero e de mama, que é para reduzir a mortalidade desse câncer, desses dois cânceres. Terceiro, a mortalidade infantil e materna, que é reduzir essa mortalidade materna, infantil e neonatal, principalmente por doenças diarreicas e pneumonias. Quarta, doenças emergentes e endemias, com ênfase, né, priorizando o quê? Dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, que é influenza, DHT-MI, DHT-MI. Quinto, né, promoção da saúde, que é elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, né, com ênfase em hábitos saudáveis, com a prática de atividade física, alimentação saudável e combate ao tabagismo. E, por último, a atenção básica à saúde, consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família como modelo de atenção básica, como ordenador das redes de atenção à saúde do SUS. Ou seja, então a resposta correta é, já ter aqui a resposta. Então vai ser sobre AIDS, que a gente tem a parte do saúde do idoso, que ele fala que na saúde do idoso, ele quer trazer a política nacional de atenção à pessoa idosa para de forma integral, então tanto a parte de atenção básica, de média complexidade e etc. Dois, que é do câncer de colo de útero, né, que é reduzir essa mortalidade, tanto de câncer de colo de útero como de mama. E C, que é tuberculose e malária. Aí lembra que é tuberculose, malária, hanseníase, influenza e tem outro. Qual é o outro? E dengue, né? E a AIDS ele não fala, entendeu? Então, exceção da AIDS. Então, letra D de dado. Questão 3. A questão 3 ele fala assim, que em uma unidade básica de saúde, o município foi atendido por um paciente com suspeita de tuberculose e outro paciente com suspeita de hanseníase. Confirmados, os dois são confirmados. Com base nas diretrizes sobre notificação compulsória de doenças, é correto afirmar que, aí, como eu falei, né? Vai lá, pega esse correto, circula, que eu já errei muita questão quando fazia isso. Circula, e ele fala aqui sobre a notificação compulsória, porque essa notificação compulsória é uma aula só dela. É muito, muito, muito importante. É, e essa banca, ela gosta também muito desses tipos de questões, notificação compulsória. Eu acho que eu deixei até o link aqui de vocês acessarem o documento, que ele fala sobre doenças que são notificação compulsória imediata, que é no máximo 24 horas, e imediata, que você vai esperar até uma semana, certo? E tem uma lista de doenças lá. Ele fala que essas duas doenças, tanto a hanseníase como a tuberculose, letra A, que as duas devem ser notificadas em até 7 dias, ok, certo? Porque também esse é o prazo máximo, certo? Então, as duas são até 7 dias. A resposta é certa. As duas, aí a letra B, né? Que apenas a hanseníase deve ser notificada? Não, as duas são notificáveis. As duas participam da Lista Nacional de Doenças. As duas não, até 24 horas, não, são até 7 dias. E apenas o profissional médico poderá realizar a notificação? Não, certo? Também está errada. Quem é que pode notificar? Enfermeiros, toda a equipe multiprofissional pode notificar
as doenças. Ah, eu botei um lembrete que lembre que as notificações não levam em consideração se os casos são confirmados ou suspeitos, certo? Ou seja, essa questão B, por exemplo, ela fala que apenas a hanseníase foi confirmada. A gente não quer se houve ou não houve. A gente quer apenas se foi notificado, se foi suspeito. Se tiver suspeito, a gente já faz, certo? Não importa se deu positivo ou negativo. A questão 4 ela fala assim: ai, gente, foi errado. Já tá aqui a resposta. Tudo bem. Seguimos, né? Ele fala assim que a ferida, no caso aqui, operatória, a ferida operatória deve ser avaliada diariamente quanto à necessidade de oclusão, não sendo necessário ocluir quando as margens da ferida estão unidas e sem saída de exudato, certo? Desculpa aí que isso daqui já foi a resposta, mas tudo bem. A gente revisou, né, que a ferida operatória, ela deve ser avaliada diariamente, quando se vai pesar o nome de oclusão, porque se não tiver exudato, não precisa fazer essa oclusão, ok? É bem isso. A questão 5 ela fala assim, que para identificar sobre o que diz respeito ao atendimento de emergência em caso de queimadura. Essa banca também ela gosta muito de trabalhar com a parte de queimaduras. A letra A fala assim: em queimaduras de pequena extensão, a parte queimada deve ser colocada debaixo da água, da corrente de água fria por aproximadamente 10 minutos. A trouxe aqui já tudo corrigida. Vocês já leram, né? As questões, já colocaram o que você acha que é correto, e daí vão corrigir uma por uma. Então, a letra A, né? O primeiro pontinho. Que ele fala sobre que deve colocar numa água fria por 10 minutos. Que fala que sim. Inclusive, colocar compressas úmidas e frias também são indicadas, certo? O item 2. No caso de queimaduras por agente químico, retirar a roupa ou a parte dela que estiver contaminada pela substância causadora? Sim. Inclusive também as queimaduras provocam edema, então por isso que é importante tirar essa roupa, que vai ter esse edema. E no caso de agentes químicos, retirar a roupa ou parte dela que estiver contaminada pela substância causadora. Então está correto. Terceiro item. No caso de queimaduras por segundo grau, não use gelo diretamente sobre a área queimada, pois o gelo poderá agravar a queimadura. Sim, não deve usar o gelo diretamente sobre a área queimada, o gelo poderá agravar mais ainda a queimadura. E o último item, que ele fala sobre, no caso de queimaduras térmicas nos olhos, para lavar imediatamente com água corrente por mais de 15 minutos e em seguida encaminhar um pronto-socorro oftalmológico. Errado. No caso de queimadura térmica, é para cobrir os olhos, certo? Com uma compressa umedecida e encaminhar para a unidade básica de saúde, certo? Então, não é para lavar, é para colocar uma compressa umedecida. E em substâncias químicas, é para lavar, sim, com água corrente por mais de 15 minutos, em seguida encaminhar a um pronto-socorro oftalmológico, ou seja, trocou, né? O que era um atendimento para substância química, ele colocou como térmica. Por isso está errada e a resposta é a letra A, de amor. 6, questão 6, estamos quase chegando ao fim. Na questão 6 ele fala assim: de acordo com as recomendações do Conselho Federal de Enfermagem, nosso COFEN, uma das atribuições do técnico de enfermagem em terapia nutricional. Quem já trabalha na área pode até errar, porque eu já errei, inclusive, questões que eu coloquei o que eu faço na prática. Só que está errado, certo? Você tem que ir pelo que manda o COFEN. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fui lá no COFEN, peguei o que o COFEN fala sobre isso, nesse site aqui do COFEN, fui lá, procurei e trouxe para vocês. O item A, ele fala assim:
assegurar que as drogas vasoativas, solução, nutrientes prescritos sejam infundidos, se necessário, na mesma via de administração de solução parenteral. Deus me livre. Não pode, pelo amor de Deus, em nome da igreja. Por quê? Não pode ser assim, certo? Está totalmente errado, inclusive. Porque a via que vai passar a medicação não pode ser a mesma via que vai passar é, a alimentação, certo? Então está errada, bem errada, inclusive. Como mostra no item G, né? Que é assegurar que droga ou solução não sejam infundidos pela mesma via. Sim, aqui também fala do técnico de enfermagem. Então, tipo assim, é específico para o nível, né, para o técnico. Então, o que é que ele pode fazer? A letra B, ele fala aqui, estabelecer o acesso enteral por via orogástrica ou transpilórica para a administração de nutrição enteral, que esse é competência de quem? Do enfermeiro. Então, aqui a gente erra. Sempre tem essa competência do que é do enfermeiro e do que é do técnico. Então, compete ao enfermeiro, certo? Ao enfermeiro. Não compete ao técnico de enfermagem, ok? Compete ao enfermeiro. Outro, realizar a troca da sonda enteral obstruída quando necessário, para evitar o jejum prolongado do paciente. Também compete a quem? Ao enfermeiro e não ao técnico de enfermagem. Não vão fazer o que não é de sua competência. A letra D. Representar a equipe de enfermagem como um membro efetivo na equipe multiprofissional de terapia nutricional. Aqui, esse que eu tenho print foi da equipe multidisciplinar. Então, ele fala que quem faz parte da equipe multi. Médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico. Aqui ele fala de quem? Do técnico de enfermagem. Então, ele não faz parte. Também não está certo. E por último, item E, que ele fala que é nossa competência. Conferir o prontuário, rótulo do frasco, nome do paciente, via de administração, volume e horário imediatamente antes da instalação da nutrição. Corretíssimo. Aqui estão as normas gerais da equipe de enfermagem. Então, sempre que vier equipe de enfermagem, ele vai competir ao técnico, ao auxiliar e ao enfermeiro, certo? Então, existem procedimentos que são da equipe de enfermagem. Então, vai competir o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. E tem lembrando que o enfermeiro, ele pode fazer tudo que o técnico e que o auxiliar faz, certo? O técnico, ele pode fazer tudo que o auxiliar e o técnico faz. E o auxiliar tem coisas que é só dele, ok? Então, a resposta certa é a letra E, de Enem. Então, a resposta é a letra E. Sim, aí eu trouxe para vocês aqui agora, tinha alguma questão. Enfim, vou deixar para vocês o gabarito aqui embaixo. E aí, então, eu vou falar para vocês sobre o nosso curso, né? E sobre. Aqui está o anexo do cronograma previsto para esse concurso da Prefeitura de Mossoró, que hoje eu estou falando para vocês dia 3, então está no período de isenção da taxa, vai realizar, não sei o quê. A impugnação é até dia 17, isso é importante porque aqui muita coisa pode acontecer, se alguém impugnar, pode ser cancelado. É, aqui, no dia 19, vai sair o resultado dos períodos de isenção, da interposição. Aqui, para quem vai se candidatar a pessoas com deficiência, ou que é negro. E, resumindo, então, quando vai sair as inscrições gerais, dia 28/2, aniversário da minha filha. Dia 28/2 vai sair geral, né? Quem é que vai fazer a relação completa. Dia 1º vai sair, dia 1º do 3 vai sair os locais de prova, e dia 10 será a prova. Então, a gente tem aí um período bem curto para estudo, né? Para revisão, para revisar, para aprender.
E aí, o que é que eu trouxe para vocês? Esse cronograma. Eu fiz um pequeno cronograma para a gente ter como base ele, e quem participar do curso vai ter esse cronograma, né? Vai participar. Entendeu? Sim, aqui, pronto, aí esse cronograma ele é baseado em quê? Ele é baseado nesse quadro aqui, que ele fala que vai cair o quê? Língua portuguesa, raciocínio lógico, SUS e conhecimentos específicos, certo? Sendo que conhecimentos específicos, como vocês podem ver, ele tem peso 2. Então, além de ter mais questões, ele tem peso 2. Ele vale mais do que as outras, certo? Então, o quanto é importante a gente focar muito no específico. E fala também que não pode tirar zero para você ser classificado e tem que acertar mais de 60% das questões, de tudo. Então, se são 100 pontos, tem que fazer no mínimo 60 e não zerar nenhum, ok? Então, com base nisso, o que foi que eu fiz, né? Eu fiz esse cronograma para a gente focar muito na parte de enfermagem, que é a parte que vai mais ter peso nas questões. Então, eu fiz esse cronograma aqui, que ele vai por semanas, onde a gente vai estudar, por exemplo, eu vou enviar para vocês as questões de português, no caso aqui, né, português e enfermagem, e simulado. Então, as questões de português e matemática nós não teremos simulados. Infelizmente, eu não sou professor de português nem de, nem de raciocínio lógico. Todavia, eu enviarei as questões e enviarei os gabaritos ah, nas, na segunda semana. A gente vai ver matemática e enfermagem, mais o simulado de enfermagem. Na terceira semana, SUS e enfermagem, primeiro simulado do SUS. Na quarta semana, português e enfermagem, mais o simulado de enfermagem. Na quinta semana, matemática e enfermagem, mais o simulado de enfermagem. Na sexta semana, SUS e enfermagem, segundo simulado do SUS. Sétima semana, matemática e enfermagem, simulado de enfermagem. Oitava semana, português e enfermagem, simulado de enfermagem. Na nona, que é já chegando na última, né? Que é SUS e enfermagem, vai ter o último simulado do SUS. E na última semana, que a prova é dia 10, eu marquei até dia 9, para a gente fazer um simuladão de enfermagem dia 8, ok? E aí vai ter um dia para vocês relaxarem, que isso é muito importante, e ver essas questões, ok? E aí, esse nosso cronograma, que eu pude fazer para a gente ter mais ou menos uma ideia de como será isso, né, em relação à organização do simulado, das questões. Então, teremos simulados do SUS e simulados de enfermagem. E dessa forma, eu vejo eu que está bem dividido os assuntos e podemos ter um bom êxito em relação a essa aprovação desse concurso da Prefeitura de Mossoró. E é isso. Aqui, né, tanto no material de vocês, em PDF, como aqui está o link para acesso à plataforma, como também a plataforma da Hotmart, que é essa daqui. Então, eu vou deixar também um link aqui embaixo do vídeo para vocês terem acesso a essa plataforma, que os vídeos ficarão salvos lá. Então, mesmo que o simulado seja naquele dia, mas que você não possa participar ao vivo, eu vou deixar gravado e aí tem acesso à aula, ok? Então é isso. Espero que vocês se inscrevam, que aí nos encontramos nos próximos capítulos dessa história, desse ano de estudo para concurso, que vai ser um ano inteiro, certo? Esse aqui é só o primeiro trimestre de 2024. E é isso, ok? Espero que gostem, que tenham gostado. Então, sugestões e dúvidas também aqui no link abaixo, nos comentários, podem deixar. E fiquem com Deus. E até a próxima.